Então vamos lá, moçada, sobre os espaços agrários mundiais, né? Então, retomando alguns pontos, retomando inclusive até alguns conceitos que eu já acabei vendo com vocês. Sistemas de produção da agropecuária. Por que agropecuária? Afinal, são duas atividades, agricultura e pecuária. Mas o que eu não posso esquecer é que eu não tenho como desvincular uma atividade da outra. A agricultura, ela depende, né, em parte da pecuária, a pecuária em parte da agricultura, enfim, são atividades correlatas porque ambas se aplicam ao meio rural. São atividades relacionadas ao espaço rural, envolvendo as atividades primárias principalmente. E lembrando também, não é? Tanto a agricultura como a pecuária são o quê? Produtoras de alimentos, certo? Então, o termo agropecuário sempre vai estar sendo utilizado, né, dentro dessa questão das atividades agrárias. Muito bem, são vários níveis dentro dos sistemas agropecuários, né? Tá claro que existe variação de um para o outro. Então, a adoção do sistema depende de dois fatores. A condição fisiogeográfica, então considerando aí elementos naturais como tipo de solo, condições climáticas, topografia, os elementos da natureza, os elementos que compõem, portanto, a paisagem natural. E a cultura e o nível de desenvolvimento econômico, não é, de uma determinada sociedade, certo? Bom, o que nós precisamos lembrar é a importância da agricultura, assim como também da própria pecuária. Primeiro, é fonte de alimentos, isso representando o meio rural, como eu já disse. Fonte de matéria-prima, suprindo a atividade industrial. Também temos o chamado mercado de commodities. O que são commodities? São centros financeiros onde se realizam transações comerciais envolvendo, tá, o que é o commodity em si? Matérias-primas agrícolas, né, também matéria-prima pecuária, envolvidas ou voltadas para a exportação. Tá? Também vamos considerar aí as atividades extrativas. Então, tudo aquilo que gera matéria-prima, que produz matéria-prima, nós vamos considerar como sendo commodities. E, então, lembrando de novo aí da importância da agricultura. As principais áreas agrícolas do mundo. Então, nós sabemos que o mundo hoje está dividido em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Isso é fato. Países desenvolvidos e países, né, subdesenvolvidos. Ora, a prática dessas atividades é diferente envolvendo esses países, né, os desenvolvidos e os desenvolvidos. Então, quando se trata da produção agrícola mundial, claro que ela é bastante diversificada, ela é muito diversificada, né, considerando não só produtos agrícolas, mas também a forma de produção. Por isso entra a questão até do nível de desenvolvimento. Então, nos países que são desenvolvidos, né, a modernidade ela se faz presente. Então, técnicas modernas, técnicas que resultaram de pesquisas científicas, buscando, claro, a aplicação no campo em termos de produção, visando sempre maior produtividade e qualidade. Utiliza pouca mão de obra, porque normalmente você tem, não é, a mecanização, né? A modernização se faz através da mecanização principalmente, tá? O que faz então com que essa mão de obra ela não seja tão necessária em quantidade, mas ela é muitas vezes necessária em qualidade. Já nos países subdesenvolvidos, grande parte da produção ela está baseada, não é, em métodos muito antigos, né? Métodos tradicionais, sem muita pesquisa científica sendo realizada, né? Com poucos investimentos dentro dessa questão da modernidade. Se bem que em muitos países subdesenvolvidos, a exemplo, podemos até colocar o Brasil, né, alguns setores agrícolas se modernizaram, né, houve um processo de modernização. Normalmente,
são aqueles países em que a indústria também se tornou presente. Tá? E a modernização nesses países subdesenvolvidos, no setor agrícola desses países subdesenvolvidos, é voltada principalmente para o mercado externo. Justamente porque, né, é a agricultura de exportação aquela que apresenta maior rentabilidade. Tá? A tecnologia, claro, que chegou no campo nos países subdesenvolvidos, tá, provocou muito desemprego dentro até de uma situação, não é, em que essa mão de obra ela não tinha mais como ser aproveitada e justifica até um processo de transferência, né, de boa parte dessa população para a cidade, né, causando aí um movimento que nós conhecemos, portanto, como êxodo rural, mas também provocou, né, o empobrecimento da população rural, principalmente aqueles que não são proprietários de terras, né, dentro desse contexto. Tá? A pecuária, que é uma atividade que está relacionada, portanto, à agricultura, como eu já disse, falamos sempre em agropecuária, tá? É uma atividade tão antiga quanto a agricultura. Né? O termo pecuária, né, de origem latina, significa criação de gado. E quando nós usamos a palavra gado, não entenda o gado, o boi e a vaca. Gado vai identificar qualquer rebanho animal, certo? Então, com certeza, tornou-se também uma atividade muito importante para a humanidade, até porque a criação de animais, né, ela começa, né, com finalidade econômica, né, produção de alimento, consumo, inclusive até também produção de matéria-prima. Tá? O consumo da carne, né? Além do consumo da carne, né, o que é oferecido pelos animais? Né? O leite, tá? Utilizado na fabricação do queijo, manteiga, iogurte. Então você começa a entender que os produtos utilizados, né, dentro da prática da criação são muitos. Além da carne, o leite, não é? O couro, a gordura, a lã, né, são entre, né, os principais produtos explorados dentro dessa atividade, né, que é a atividade pecuária. Lembra, são dois sistemas de produção. Então, isso se aplica também à prática da pecuária. Então, nós temos aí a chamada pecuária extensiva, né? Ela é considerada tradicional, ela é ocupada, ela é praticada, né, ocupando muitas terras. Só que são grandes áreas, são grandes propriedades, só que ela emprega ferramentas muito simples, né, muito rudimentares. Né? O gado é criado solto, exige muito trabalho braçal, pouca produtividade, né? O animal busca a alimentação dele, que é a pastagem natural que ele vai encontrar, né? Esse animal ele se movimenta muito, então, claro, a prática da pecuária extensiva ela é voltada principalmente à produção de carne, tá? Então ela envolve realmente, né, trabalhos ou formas de criação muito tradicionais. É o gado criado solto, né, sem o bom trato, né, sem um acompanhamento muito específico, sem uma alimentação balanceada. O animal vai encontrar a pastagem que está aí disponível para ele, certo? E aí, claro que normalmente são rebanhos bem numerosos. Quando se trata da pecuária intensiva, aí já podemos até chamá-la de pecuária moderna, né? É uma prática em que nós temos aí o emprego de muita tecnologia, maquinário avançado, né? Uma alimentação balanceada, complementada com rações, com forrageiras especiais. O gado já é criado confinado, de forma confinada, em currais ou estábulos individuais. Então é claro que aí o investimento é maior e a produtividade ela também é maior. Normalmente, para esse tipo de criação, para esse sistema de criação, nós temos aí a criação do gado para a produção do leite, tá? Então, realmente, o animal ele recebe bons tratos, né? Porque o objetivo da criação
né, que é o leite, claro que exige um cuidado maior. Em relação, né, à produção, envolvendo a produção em termos de característica, né, envolvendo esse aspecto, tá? Então a produção ela representa um conjunto de técnicas utilizadas, né, dentro da criação do animal, do rebanho de animal, mas sempre a finalidade é econômica, né? Sempre abastecer mercado é consumidor. Então, como eu disse, a pecuária ela integra a agricultura. Por quê? Porque elas são praticadas no mesmo espaço, que é o espaço rural, que é o espaço agrário, certo? Então, nós podemos admitir, tá, que uma atividade depende da outra. Tá? Então, veja só, os bovinos, quando criados no sistema extensivo, eles precisam de ração. De onde vem essa ração? Ela precisa de matéria-prima que vai ser produzida pela agricultura, certo? É a questão da produção de leite, né? A necessidade da cana-de-açúcar, do capim, justamente porque o animal precisa ter, não é, o complemento alimentar através de forrageiras especiais. Tá? As fezes desses animais normalmente são utilizadas como adubo, então vão ser usadas dentro da cultura de determinados produtos. Então há uma interação muito grande entre a agricultura, tá? E, claro, a pecuária dentro desse contexto. Tá? Então, quando nós falamos dentro daquelas condições, né, fisiográficas dentro das atividades, e principalmente dentro das atividades agrícolas, tá? A tecnologia ela possibilitou uma modernização significativa no que diz respeito à prática da agricultura, principalmente. Né? A pecuária também modernizou, mas a agricultura é uma atividade que depende de muito mais fator do que a própria pecuária. Tá? Então lembra que nós colocamos lá no início, né? A agricultura é uma atividade que depende do clima, ela depende do solo, ela depende do relevo, que são os elementos naturais. Por isso nós encontramos no mundo, né, áreas diferentes, regiões agrícolas diferentes no mundo, dentro e de acordo com esses fatores. O clima e o solo, né, eles influenciam diretamente as atividades agrícolas. Tá? Isso é um fato, como nós já vimos. Né? A questão do solo. Todo solo é agricultável? Não. Nem todo solo é bom. Existem solos que não são próprios à prática da agricultura. A partir daí, claro, nós temos hoje uma ciência que é chamada pedologia. Né? A pedologia, ela é uma ciência específica dos solos. Então, hoje você até pode tornar um solo ruim um solo produtivo, mas isso depende de muito investimento, tá? Então, o solo continua sendo um fator natural, né, que faz com que a agricultura ela dependa das características dele, e aí entendemos por que vão existir regiões, né, agrícolas diferenciadas. Aqui só para dar exemplos, né, os principais tipos de solos que nós encontramos hoje para a agricultura. Claro, eles não são os únicos, mas esses são considerados os solos mais férteis. E você vai observar que a localização deles é muito específica, né? Porque todo solo ele depende de rochas, de um processo de degradação ou de decomposição de rochas. E as rochas elas representam, não é, um agregado natural de minerais. Então é isso que vai dar a característica do solo, se ele é um solo bom ou se ele é um solo ruim. Veja exemplo, a terra roxa. A terra roxa ela existe principalmente, né, aqui no Brasil, é um dos solos mais férteis que nós temos. É um solo de origem vulcânica, tá? É um solo que se destacou muito até na produção do café. Isso aqui para nós no Brasil, tá? Mas esse solo você encontra aqui da América do Sul, mas encontra também lá na África. Né? Então veja, são áreas bem específicas. Né? O solo de Massapê é um outro solo muito fértil.
ele resultou da decomposição de rochas calcárias, né, e de rochas metamórficas. Tá? No caso aí o granito é uma rocha vulcânica também, e o gneiss que é uma rocha metamórfica. Tá? E esse solo se destacou muito na cultura da cana-de-açúcar, e ele existe só aqui no Brasil. Tá? É um dos solos mais férteis do Brasil também. Nós temos aqui o solo de Lóes. Esse é um solo de origem eólica. A ação do vento foi responsável, inclusive, pela formação dele, tá? Formado por sedimentos, né, transportados pelos ventos, né? Muito fértil, onde? Na China e no Sudeste Asiático, tá? O solo de Chernozyon, esse é considerado o solo orgânico mais rico que existe. Riquíssimo em nutrientes, de uma coloração escura, porque é um solo de cor, é um solo de origem orgânica. Nós encontramos principalmente na região, na região central da África. Então o solo de Podzol, né, ele é encontrado principalmente lá no leste da Europa. Então só pela localização dos solos, pela origem, pela formação deles, né, vocês entendem, né, o quanto o solo faz diferença na prática e no uso, né, dos sistemas de produção agrícola. O clima é outro fator natural considerável e é um fator importante. Por quê? Porque o clima faz com que a agricultura, principalmente, ela seja uma atividade de risco. Né? Se dentro dessa questão clima, tá? Nós não temos o controle nem sobre o clima, nem sobre o tempo. Então isso define também o tipo de produto, se ele é tropical, se ele é temperado, né? Em que áreas eu posso desenvolver a prática desse produto agrícola. Tá? Então, dentro dessa questão, né, o solo com certeza faz uma diferença muito grande. Aí entra, claro, o espaço agrário dos países subdesenvolvidos. Então, considerando, né, os países subdesenvolvidos que desenvolvem a prática da agricultura. Tá? Grande parte da população nos países subdesenvolvidos, né, grande parcela dessa população, né, sempre viveu no campo. Tudo bem que hoje nós temos o processo da urbanização, né? Hoje muita coisa está mudando dentro desse contexto, mas mesmo assim, nos países subdesenvolvidos, a maior parte da população está envolvida em atividades primárias, atividades, portanto, relacionadas ao campo. Uma modalidade que sempre se destaca é a chamada agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é aquela feita tendo por base a produção de alimento, né, pelas famílias para o seu próprio sustento. Então, as pessoas plantam aquilo que precisam para comer, para se alimentar. Então, chamamos isso de agricultura de subsistência. Claro, são técnicas muito rudimentares, né? Muito primárias, ferramentas muito simples. Você vê aí uma tração animal sendo utilizada, não é, para o preparo do solo. Então você não vai ter aqui a prática e a utilização de técnicas modernas. Por isso ela é chamada de subsistência. A produção é muito pequena, ela é voltada especificamente ao consumo próprio das pessoas que trabalham na terra. Nós temos dentro dessa questão algumas variáveis, né? Chamamos de variantes de produção. A chamada agricultura itinerante. Essa agricultura itinerante nós já comentamos um pouco em um momento aí de aula que nós tivemos. Essa agricultura itinerante, ela é aquela baseada no processo de queimada, né? Lembra da coivara, né? Nós herdamos esse conhecimento praticamente do índio, né? E a prática desse sistema, e é conhecido chamado de itinerante ou de roça, porque o processo de degradação do solo, ele é muito rápido, né? Pela forma e pelas técnicas muito rudimentares utilizadas, principalmente a prática da queimada. Então isso provoca um esgotamento rápido do solo, o que faz com que ele perda a produtividade e ele seja abandonado. E aí o produtor passa para outra área e vai fazer a mesma coisa. Por isso ela é chamada de itinerante, né? Ele sempre está mudando. A agricultura de jardinagem é um sistema que se destaca principalmente no sul e no sudeste asiático.
E esse sistema ele acontece muito nos solos de inundação, eles são chamados solos de várzea. Por que lá no sul e sudeste asiático? Pelo sistema climático de monções, tá? O clima monsônico, ele é um típico clima de padrão tropical, mas ele é definido, né, pela ocorrência dos ventos, né, dos chamados ventos monsônicos, que caracterizam duas estações. Verão, que é uma estação chuvosa, e o inverno, que é uma estação seca. Nessa agricultura de jardinagem, muita gente trabalha, principalmente, claro, o trabalho familiar e a produção, né, sempre voltada para o seu sustento. Então, são as variantes da produção dentro, né, dessa agricultura praticada nos países subdesenvolvidos. Aqui você vê a utilização da queimada, num sistema de jardinagem, né? Ainda a área não está inundada, mas ela está sendo preparada para isso, tá? Que representa e caracteriza aí uma área bem específica. Tá? Outra variante de produção que nós vamos encontrar, tá? Aqui só para definir queimada, a forma como se trabalha a agricultura de jardinagem, nós temos aí a agricultura de terraceamento. A agricultura de terraceamento lembra terraços. Na imagem já em seguida vocês vão entender bem. Essa prática agrícola, ela é feita nas encostas de morros. Mas claro, morros férteis, ou seja, com solos férteis. Então, geralmente em área de montanhas, tá? Em áreas de declividade. Ela se baseia muito no sistema de curva de nível, tá? Só que você vai observar, né, existe um escalonamento feito pelos chamados terraços. Isso reduz muito a erosão, né, absorve uma absorção maior aí, de água pelo solo. E aonde eu encontro? Principalmente na Ásia, na região lá do Himalaia, e aqui na América do Sul, na região dos Andes, é onde nós vamos encontrar, tá, essa agricultura de terraceamento. E algo que vem se destacando muito é a chamada agricultura orgânica, né? Ou seja, os produtos são cultivados sem uso de venenos, de agrotóxicos, de adubos químicos e de outras substâncias sintéticas que comprometem não só a qualidade do produto, mas também a questão do solo, a questão da água, dos mananciais, né? Claro que a ideia é não contaminar nem o alimento e nem o meio ambiente, tá? Então, o resultado disso, claro, são alimentos saudáveis, né? São alimentos nutritivos, né? Com uma qualidade diferente, tá? E garante principalmente a saúde para a família, né, para as famílias. Então, por isso é um tipo de cultura que vem se desenvolvendo também né, dentro desse contexto de produção. Tá? E hoje a demanda e o consumo de produtos orgânicos ele vem aumentando até de uma forma bem interessante. Tá? Então aqui vocês têm na primeira imagem o que é o terraço, né? Você vê como se fossem esses degraus aí que você está observando, tá? Evitando o processo de erosão, né? Mas também aproveitando a declividade das áreas. Então, normalmente em costas de morro e de montanhas. E do ladinho, a cultura orgânica, né? Aquela que não utiliza química dentro do seu processo produtivo, certo? Com relação aos sistemas agrícolas, nós já falamos isso em aula anterior. Então, bem rapidinho, só para dar mais uma ênfase, né? Porque são sistemas que sempre estão sendo aí citados, tá? O sistema de plantation, lembra? É a monocultura de exportação, né? Utiliza muita mão de obra barata, é comum nas regiões tropicais, principalmente da América Latina, África e Ásia, porque se produz produtos tropicais, e você associa sempre esse sistema a questão da estrutura e da concentração fundiária, né? O sistema intensivo, lembrando que no sistema intensivo da agricultura, né, nós temos aí a utilização em todas as etapas da produção de uma grande quantidade de insumos, tá? A utilização e aplicação de técnicas, de uma tecnologia mais avançada,
né? A utilização, portanto, de máquinas, a utilização aí de insumos na preparação do solo, sementes selecionadas, né, que são imunes a pragas, né, são adequadas a determinado tipo de clima, né, com a utilização muito da química, herbicidas, inseticidas, né, para o desenvolvimento de todas as etapas, né, de produção, existe o acompanhamento técnico. Então, é um sistema agrícola, né, também chamado de agricultura moderna ou de agricultura comercial. E os produtos aqui são voltados especificamente à exportação. Então, você tem aí as grandes propriedades, né, dentro desse contexto, certo? O sistema extensivo. Esse sistema, lembra, já são usados elementos mais da natureza, né? Sem muita influência tecnológica. É um sistema em que a produtividade ela é baixa, ela depende principalmente da fertilidade natural do solo, então não há a utilização dos insumos agrícolas, né? É necessário que se ocupe uma grande área de cultivo para que haja compensação em termos de produção, tá? Ela é muito comum nos países, né, subdesenvolvidos. Nesse caso, América Latina, África e Ásia de novo são citados. São produtos que se destacam principalmente pela agricultura itinerante, né, conforme nós vimos, ou também conhecida por roça tropical. Então, aqui nós não temos a aplicação, né, de muita tecnologia, de muitos implementos, tá, dentro desse contexto. Tá? Então, tudo para que a moçada entenda por que nós temos diferentes áreas agrárias pelo mundo, cara, considerando praticamente todos esses elementos, considerando praticamente todos esses fatores, tá, que determinam uma agricultura mais desenvolvida ou não. Tudo dentro da questão não só natural, mas também, né, em termos cultural, em termos de conhecimento, em termos aí de... Falando um pouco sobre essa questão, tá, moçada, envolvendo Revolução Verde. O que foi essa Revolução Verde? O que contribuiu isso dentro da prática da agricultura? Bom, a Revolução Verde ela ocorreu a partir da década de 60. Por que chamada Revolução Verde? Porque foi uma grande evolução tecnológica que ocorreu no meio rural. É um processo de modernização. A utilização, portanto, né, de um grande incremento tecnológico, favorecendo essa produção em grande escala. Porque hoje qual é a grande preocupação? A população no mundo ela continua crescendo e a necessidade de produção de alimentos para essa população também é crescente. E nós temos que nos preocupar que a agricultura ela é uma atividade de risco, como já foi dito, mas ela é necessária. E ela é uma atividade que agride muito o meio natural. Não esqueça, para você cultivar, você primeiro tem que preparar o solo. Preparar o solo significa você desnudar esse solo da sua cobertura vegetal natural. E essa cobertura vegetal natural, ela compõe o bioma, que é o conjunto, né, de elementos e representa uma comunidade biológica. Então, nós estamos interferindo nessa comunidade biológica, tá? E a necessidade de produção de alimentos no mundo é crescente. Então, nós temos que ter essa preocupação de não aumentar a área de produção, mas aumentar a produtividade na área que já existe. Esse é o grande desafio, tá? Então, a intenção é o quê? Aumentar a oferta de alimentos no mundo, para tentar combater o problema mais antigo que existe, que é a fome, tá? Então, hoje nós sabemos que o alimento é caro, não é? Porque tornou-se uma atividade de grande rentabilidade também. Mas, com certeza, a necessidade de aumentar e de se buscar uma produtividade maior é para tentar amenizar esse problema que acaba afetando a humanidade há muito tempo, como nós já sabemos. Então, dentro da Revolução Verde, também se desenvolveu, né, a biotecnologia, buscando-se uma diversidade maior, principalmente de cereais.
né, que são utilizados, né, como alimentos ou como base de matéria-prima para a produção de muitos alimentos. Antigamente, nós tínhamos as diferentes civilizações agrícolas, né? Então, nós tínhamos lá a civilização do trigo, que era na Europa, a civilização lá do milho no continente americano, a civilização do arroz lá no continente asiático, a civilização do sorgo lá no continente africano, né? Sorgo é um tipo de cereal, mas nós tivemos um processo de expansão dos produtos agrícolas pelo mundo. E a biotecnologia foi necessário para esse processo de aclimatação, não é? de se obter novas espécies, né? Mais resistentes, de maior qualidade e assim por diante. Então, veja bem, essa revolução, ela definiu praticamente um avanço, né, em todos esses aspectos. É claro, mesmo que essa revolução tenha acontecido, ela não conseguiu eliminar o problema da fome, né? Mas houve, né, uma redução, que seja não muito, mas houve uma redução, né? A fome, como eu disse, é um problema antigo na humanidade. E, na realidade, o que nós temos, né, é uma má gestão na distribuição do alimento do mundo e principalmente no desperdício dele. Mas, dentro dessa questão, tá, a necessidade, então, da modernidade, da tecnologia, tá? Então, grandes corporações, né, por meio de cursos, palestras, incentivaram o uso dessas técnicas, né, e de produtos, né, muitas vezes fornecendo gratuitamente insumos, né, necessários até para o primeiro cultivo, para que se expandisse o uso cada vez maior desses insumos. Tá? Claro, né? É evidente, né, moçada, que a continuidade dessa revolução, ela trouxe determinadas consequências, né? A questão envolvendo a economia de subsistência, né, que é aquela agricultura praticada para o consumo próprio, né, com a estrutura fundiária praticamente tomando conta pela modernidade, pelos grandes investimentos, né? O pequeno, aquele responsável pela agricultura familiar, pela produção de subsistência, ele começa praticamente a ser suprimido, né, por uma estrutura, por uma concentração fundiária maior. Outra questão é a degradação ambiental, não é? Utilizando-se muito da química dentro do processo. Então, evidente, tá, que nós tivemos situações, não é, também como consequência, tá, dessa revolução verde. Aí vem, dentro de um contexto, essa discussão, né, dos transgênicos, né? O que são alimentos transgênicos? Porque quando se trata em biotecnologia, na obtenção de novas espécies, né, de sementes mais resistentes, mais produtivas, né? Vamos lembrar aí do que é, dentro da biologia, chamado de hibridismo, né? Todo mundo sabe disso. Nada mais do que uma mistura. Então, quando se trata da transgenia, na realidade, uma manipulação genética. Então, o que é a transgenia? São alimentos geneticamente modificados, né? Eles são criados em laboratórios, né, com utilização de genes, né, de espécies diferentes, tanto de animais como de vegetais, ou também até de micróbios. Então, essa manipulação, ela existe. Há muito tempo já se pratica isso, claro, só que sempre foi muito, muito discutida, né, dentro desse contexto. Por quê? Da mesma forma, né, que nós tivemos essa modernização toda dentro da agricultura, surgiu essa polêmica, né, sobre a manipulação genética. De um lado, aqueles que defendem, né? Por quê? Porque os organismos geneticamente modificados, né, eles pedem menos agrotóxicos, tá? Eles acabam resolvendo problemas nutricionais, né, e assim por diante. Tá? Alguns produtos, né? Por outro lado, existem os críticos, né, que pedem mais precaução, né, que coloquem critérios ou chequem os critérios, né, que atestam, né, sobre a segurança para a saúde e o meio ambiente. Então, para tudo existem polêmicas, para tudo existe uma discussão, o lado positivo e o lado negativo.
Mas hoje, se pensarmos bem, né, até um enxerto, né, coisa simples e que se pratica há muito tempo, né, o que é um enxerto? É você misturar duas espécies. E a partir dessa mistura surgiu uma terceira, não é? Claro que com características muito parecidas entre as duas que foram enxertadas, mas não deixa de ser uma manipulação. Tá? Então, sempre tem o lado positivo, o lado negativo. Muitas vezes entra até dentro de um contexto político, né? Muitas vezes. Mas deixando claro, destacando essa questão aí envolvendo principalmente os países subdesenvolvidos. Né? Aí entra o espaço sagrado dos países ricos, dos países desenvolvidos. Tá? Então, claro, uma região, quando industrializada, a sua área rural ela também vai se modernizar. Então, a grande vantagem, né, nos países desenvolvidos é que essa modernidade ela chegou muito antes, né, com a presença da indústria, né, a produção das máquinas, né, principalmente né, tratores, colheitadeiras, semeadeiras, né, a máquina sendo utilizada no processo. E da mesma forma os insumos agrícolas, que são produzidos de forma totalmente industrial. Adubos, fertilizantes, as rações, as sementes melhoradas geneticamente, e enfim, tudo que envolve essa modernidade. E, evidente, né, o uso desses insumos e desses equipamentos promoveram e promovem um aumento significativo da produtividade. Quanto a isso, nós não podemos discutir. A modernidade, ela traz muita coisa positiva. Ela promove, portanto, uma produtividade maior, uma qualidade, muitas vezes, dos seus produtos melhores. Tá? E dentro desse contexto, né, nos países ricos, nós temos o campo, né, e a cidade integrados cada vez mais. Porque como a modernidade avançou, nós temos aí uma presença muito pequena de mão de obra no campo. E uma integração e uma interação cada vez maior entre campo e cidade, certo? Porque onde o agricultor vai buscar, né, a compra de máquinas, de insumos, na cidade. Onde ele vai buscar, não é, a mão de obra especializada que ele precisa, né? As pessoas que são técnicas naquilo que é necessário, na cidade, certo? E em contrapartida, a cidade tem no campo o quê? A produção do alimento, a produção da matéria-prima, não é? Então existe cada vez mais uma integração envolvendo campo e cidade. A agroindústria é a grande prova disso, tá? O que é a agroindústria? A indústria ela está integrada, não é, à agricultura e vice-versa. É a agricultura ela praticamente produzindo para a indústria. Tá? Ela fornece, né, a indústria vai fornecer para a agricultura o que ela precisa, os insumos, né, que são necessários aí para a prática da agropecuária, tanto para a agricultura como para a pecuária. Então nós temos realmente uma integração muito grande envolvendo, tá, essa prática da agricultura nos países desenvolvidos. Né? Então veja bem a estrutura que está representada dentro desse contexto, certo? Ainda, né, dentro dessa Revolução Verde, nós temos uma segunda Revolução Verde ocorrendo, principalmente nos países desenvolvidos, né, que é decorrente do quê? Das novas tecnologias, né, da incorporação dessas novas tecnologias em áreas, né, que até então não estavam sendo utilizadas, né, como, por exemplo, as regiões desérticas. Tá? Hoje a transgenia ela consegue trabalhar dentro da manipulação genética, modificar determinadas espécies que conseguem resistir a certas adversidades, né? Envolvendo o clima principalmente. Tá? Então nós temos um contexto, né, científico bem interessante, né, dentro desse processo. Tá? A utilização de sementes, né?
dentro da manipulação genética, claro que possui algumas questões, né? Dificuldade de aquisição dessas sementes pelos investimentos, elas não são tão baratas, né? Há um monopólio, né, dentro das grandes empresas do mundo controlando essa biotecnologia, tá? Denúncias, né, aquele lado negativo, a crítica, né, de que os transgênicos fazem mal à saúde, né, uma perda da diversidade genética, né, porque existe uma manipulação surgindo elementos ou indivíduos novos, né, super pragas que são decorrentes dessas mutações, o que faz com que tenha-se necessidade de usar cada vez mais venenos para se defender dessas pragas, né, um alto risco, né, em termos de poluição genética entre os transgênicos, né, e os não transgênicos. Tá? Então, tudo isso, claro, tem que se analisar, tudo isso tem que ser levado em consideração.